Uma coisa que a gente precisa entender, especialmente a esquerda que vai protestar veementemente agora, é que o Temer não tem escolha sobre o que ele vai fazer com o orçamento brasileiro. Ele não tem. Agora estão saindo as projeções de qual pode ser o rombo desse ano. Tá alguma coisa entre 100 e 200 bilhões de reais. Mais realisticamente falando, os números estão entre 100 e 120 e os mais pessimistas em 160 bilhões de reais. Isso antes de pagar juros da dívida, isso antes de toda a rolagem de dívida que a gente está fazendo no Brasil, que pode custar aí esse ano mais 400 bilhões de reais. A nossa dívida bruta agora é 4 tri. Então ele não tem escolha. Não tem cortezinho, não. A gente vai cortar o café, a gente vai mandar o Renan Calheiros cortar o bigode, vai todo mundo aqui economizar um pouquinho na luz e usar a descarga na economia para economizar a conta de água. Não vai resolver. 160 bi ou mais, não dá. Você vai ter que cortar coisas. Não tem jeito. A gente chegou no fim. Como já dizia o Bastiat, o Estado é grande ficção, onde todo mundo acha que vai conseguir viver na conta de todo mundo, só que daí o dinheiro de todo mundo acaba, e o que todo mundo faz? Não sei. Não sei. Você tem um rombo na Previdência agora na ordem de 50, 60, 70 bilhões de reais, todo ano. E aí? Ah, deixa assim. Bom, então daqui a uns 4 ou 5 anos as pessoas não vão receber mais aposentadorias, porque não tem dinheiro. Ah, mas educação? Pô, educação é importante. Não tem dinheiro. E não vai ter. E não vai ter. Ah, mas e a saúde? Não tem dinheiro. Vai ter que reduzir coisa. E, não, mas a gente pode demitir um monte de cargo cabide. Cara, não fecha 160 bi. Isso não fecha. Ah, mas a gente vai cortar salário de servidor federal. Talvez feche 160 bi, mas você vai ter que cortar aí uns salários uns 30%. Isso talvez resolveria. Não, a gente não corta nada nos programas, corta salário. Ou a gente corta programa e salário, ou a gente só corta programa. Ah, mas Rafael, passa um novo imposto. Não dá, não adianta. Eles estão agora falando, pode ter CPMF? Não pode? Não sei, vamos ver, a gente fala, o que vocês gostarem a gente faz. Mas a gente tem uma coisa chamada curva de Laffer, que é o seguinte: depois de um certo ponto em impostos, você começa a ferrar tanto a economia, você começa a atrapalhar tanto as pessoas, que quanto mais você sobe, menos você arrecada. Você começa a atrapalhar tanto a coisa, certo? É como se um juiz de futebol achasse faltas no jogo a qualquer momento. Não, o cara olha meio feio, falta. O jogo ia parar tanto que ninguém mais ia jogar, certo? Isso é uma coisa que acontece com impostos. E a gente já passou desse ponto. Porque se você tem 0% de impostos, você não arrecada nada, certo? Se você tiver 100% de impostos, você não arrecada nada também. Então a curva necessariamente faz isso. A questão é onde o ápice dela desce. E a gente já passou desse ápice. A arrecadação está caindo. O roubo estatal através de impostos está caindo. Então não adianta você colocar um imposto novo, porque você vai arrecadar menos. Você vai roubar menos da população. Não adianta. Ah, então a gente pode imprimir. Tá, você liga a impressora lá no Banco Central, paga. Só que daí você vai causar uma inflação. Você tem mais dinheiro impresso, então inflação vai acontecer. E a inflação tem um problema que se chama tempo. Certo? A primeira pessoa que recebe o pagamento vai ter mais dinheiro que os outros. Ele vai estar numa economia de preços mais baixos e ele tem mais dinheiro. A segunda pessoa que recebe esse dinheiro vai estar numa economia de preços um pouquinho mais altos, mas ela ainda tem dinheiro. O quarto, quinto ou sexto ou último cara lá, que tendem a ser professores e, curiosamente, os clérigos, porque são os últimos que sacam que eles têm que subir os salários deles, eles vão receber aumentos um ano depois, quando a estatística da inflação já estiver colocada. Talvez as pessoas que recebem correções de salário mínimo ou correções de salário baseada na inflação do ano, ele vai ficar o ano inteiro pagando essa inflação que não trouxa, e lá no fim ele vai ter um reajuste de salário quando já foi, ele já perdeu. Então o que vai acontecer na prática aí? Você está mandando a conta para esse cara. As últimas pessoas a terem os seus salários reajustados, a receberem esse dinheiro, vão ser as pessoas que vão pagar esse rombo. Então você está passando a conta para alguém, essa conta vai ter que ser paga. Não existe almoço grátis e o almoço grátis acabou. Então agora vai ter que mexer em previdência. A gente tem uma idade de aposentadoria em 55, 58 anos e tal. Vai ter que subir para 60 e pouquinho. Vai ter que, não tem jeito. Ah, mas eu não gosto. Tá bom, então a gente pode quebrar também. E daí não vai ter nenhum serviço estatal porque tudo quebrou. E aí? Qual você escolhe? Ah, não, mas a educação, cara... Eu vou parar. É a última vez que eu falo isso nesse vídeo esperançosamente. Não tem mais dinheiro. Ajustes profundos vão ter que ser necessários, vão ter que ser feitos.
E não tem jeito. Ah, vamos calotear a dívida, meu filho. Eu não tô falando de dívida. Eu tô falando que antes da gente começar a pensar no cartão de crédito, falta 160 bi. Você vai fazer o quê? No curto prazo, o que eu acho que vai acontecer? Temer vai tentar cortar algumas coisas, tentar reduzir algumas coisas. Já sentou o facão no Ministério da Cultura, certíssimo. Já sentou o facão em Bolsa Blogueira e tudo mais, mas isso aí dá bilhão. Você pode reduzir os ministérios. A gente tinha 78 ministérios, reduziu agora para 23. Mas não adianta. Se você pega o Ministério da Pesca com vara de bambu, porque tem o Ministério também da Pesca com vara artificial com ou sem molinete, mas você pode pegar esse ministério e pôr ele de volta dentro do Ministério do Comércio, ou do Ministério da Agricultura, do que for. Fala, não, eu cortei o ministério, então todo mundo agora trabalha aqui. Nenhum emprego mudou. Bom, você economizou o quê? No letreiro do ministério, porra? Você não economizou nada. Você vai ter que sentar o facão em cargo mesmo. Agora eu tô falando, não, o Temer tá demitindo em média 100 pessoas por dia. Não fecha. Não fecha. Não adianta você pegar o Ministério da Cultura, colocar o facão, chamar de Secretaria da Cultura e colocar no Ministério da Educação. Você fez uma mudança cosmética, você mudou o organograma, o custo continua o mesmo. O que eu acho que vai acontecer é que eles vão fazer alguns cortes aí e talvez reduzir esse rombo de 160 para 110. O que é legal. É legal quando você gasta 50 bilhões de reais a menos. Eu, pessoalmente, não gostaria de ter uma dívida agora de 50 bilhões de reais. Seria chato. Não sei em relação a você. Mas eles podem fazer isso e tentar fazer uma trajetória lá na frente para, ao invés da dívida fazer isso, ela fazer isso aqui e ao longo de uns 3, 4 anos estabilizar mais próximo do crescimento zero e talvez a gente consiga crescer lá na frente. A questão é, o governo Temer acaba em 2018. Quer dizer, o Temer é imortal, ele é um vampiro, mas o governo dele supostamente acaba em 2018. E quem que vai assumir depois? Se o cara assumir depois e falar, olha só, então agora vamos gastar pra caramba e explodir isso. Do que adianta então, Katsu? Você fez tudo, o cara vai lá... O outro foco que ele tem que ter agora, que eu espero que tenha, mas eu não sei, é que assim, bom, a sua dívida em relação ao PIB cai se o seu PIB subir. Como você não consegue subir o seu PIB via gasto estatal, porque não tem dinheiro, o único jeito é subir ele via produção, via deixar as pessoas em paz para produzir. Então você pode fazer uma redução do tamanho do Estado, uma desburocratização, uma desregulamentação enorme e esperançosamente um corte de impostos, mas você não precisa necessariamente fazer um corte de impostos. Seria bom, seria ótimo, afinal de contas imposto é roubo, mas você poderia fazer também uma simplificação. Falar, ó, a gente no Brasil tem hoje 80 impostos, vamos tentar reduzir para 6? Você junta todas as alíquotas para dar na mesma coisa, mas você reduz a complicação da coisa. Você pode criar um ambiente de negócios, agora no Brasil, mais propício ao empreendedorismo, mais propício ao emprego, de maneiras que toda essa mão de obra desocupada que a gente tem hoje, que é mais do que 10 milhões de pessoas, porque isso são as pessoas que estão procurando emprego e não conseguem, tem as que desistiram. E tem as pessoas que estão tentando empreender, mas não conseguem crescer, estão com medo de contratar, tem tudo isso. Você pode facilitar o ambiente de maneiras que agora você... Tá bom, 2016 vai ser uma explosão, tal, ferrou. Mas 2017 vai ser um pouco menos pior e das empresas começam a crescer, o empreendedorismo não. 2018 você já vai ter elas um pouco maiores, aí a gente cortou os gastos um pouquinho mais. E lá em 2022 a gente consegue parar de entrar em desespero, talvez. Realisticamente agora, eu acho que esse pode ser o plano Temer. Porque assim, não, vamos cortar o SUS. Não vamos. Não vamos. Vamos privatizar a Previdência para a semana que vem. Não vão. O que dá para fazer é tentar reduzir o déficit e tentar aumentar a produção para ele se encontrar em algum ponto lá na frente. É o que politicamente eu imagino que o Temer consegue e consegue imaginar de fazer agora. Não acho que eles vão fazer uma reforma estilo Nova Zelândia de reduzir o Estado para isso aqui em 6 anos. Não acho que eles vão fazer isso. Mas a moral da história é não tem jeito. Algo muito grande vai ter que ser feito. Ou a casa toda explode e a gente fica tipo uma Grécia. Capaz da esquerda até gostar disso, porque daí quem sabe a gente elege um PSOL. Não sei. Os caras são meio doidos. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau.